Boa noite a todos, irmãos de luz. Estamos aqui com mais um encontro semanal, uma live palestra espírita, para falar de algum tema oportuno, necessário. E hoje, tema livre, estaremos abordando um tema que está muito atual, preocupante, e a gente tem que estar atento aos movimentos. Como todos sabem, o mês de setembro é conhecido como o Setembro Amarelo, né? E o mês de Setembro Amarelo é um mês de conscientização, de prevenção, de reflexão para os cuidados da autodestruição, não do espírito, mas do corpo físico. Grande equívoco, lei do engano, que pode trazer problemas muito piores do que aquele tão aparentemente e falsamente pensados que se encontra a solução. Boa noite. Então, é claro que nessas campanhas coloridas, que são bem-vindas, de cada cor, um mês, o amarelo tem uma razão de ser, que foi em função de um cidadão que usava como símbolo uma fita amarela para despertar a necessidade, o movimento que estava associado, que culmina muitas vezes nesse estado derradeiro que é a autodestruição. Um termo, aliás, que tem que ter muito cuidado, porque diante daqueles que trabalham no enfrentamento, na negociação, que são os bravos, corpo de bombeiros, polícia militar também, e outros profissionais da área, eles têm usado um termo novo, chamado tentante. Isso, inclusive, é abordado nas revistas de emergência, na literatura específica, que tentante é aquele que, o próprio nome diz, tenta praticar o ato. Mas o que leva a esse ato? Por que há uma preocupação em destaque, essa campanha, essa mobilização que é anual, que é do ano todo, como outras campanhas também, acidente de trânsito, contra a depressão, contra feminicídio, violência contra a mulher, outras campanhas também se abordam todos os meses do ano. E o Setembro Amarelo tem essa razão, justamente em função dessa significância da fitinha amarela. À luz do espiritismo, da visão espírita, em geral, o tentante, porque o termo suicida acaba sendo um termo muitas vezes pejorativo, pesado, e atribui a pessoa é como se eu chamasse alguém de alcoólatra, ou chamasse alguém de drogado. É um termo pesado que classifica a pessoa no estado que a gente quer que ela saia daquela condição. Então, até o próprio alcoólatra não é chamado mais de alcoólatra. O termo mais novo é alcoolista. Boa noite, Dona Alva. Tudo bom? O celular tá 100% aí? O termo ele é muito forte, muitas vezes vulgar, para não dizer. Então a gente procura usar os termos mais, digamos, atenuantes, para não dizer suaves, porque é complicado falar em suavidade diante de dependência química. Mas da mesma forma que qualquer tipo de dependência, drogas, o álcool também é uma droga. Mas o suicídio, para a gente não falar autodestruição, a gente procura falar prevenção e valoração da vida. Porque, em geral, o espírito tentante, que nós chamamos vulgarmente de suicida, ele não é incidente, ele é um reincidente. Há um histórico, inclusive na própria vida, começa muitas vezes de formas, digamos, sutis e discretas, e que, se não observados os movimentos, acaba num gesto mais derradeiro, mais grave.
Mas, em geral, quem tenta, tenta várias vezes. Seja de forma ativa, explícita ou muitas vezes passiva. Inativa ou incubada, que muitas vezes passa pelo crivo, que muitas vezes as pessoas chamam de coragem, mas não é questão de coragem ou covardia. Não cabe a nós julgar. É uma relação de consciência com inconsciência, é uma relação que passa pelo crivo do senso, e aí eu não vou entrar nem no mérito se é bom ou mau senso, mas que envolve uma questão toda, muitas vezes de neuroquímica, neurolinguística, para não dizer, sináptica, hormonal, que desencadeia o que chamamos muitas vezes de consciência de culpa, bloqueio do remorso, bloqueio da censura. Por que, às vezes, no ato se opta por um prédio, por uma ponte, um viaduto? Isso é algo difícil de explicar. Só um terapeuta profissional experiente, um psiquiatra, para explicar se há supostamente um motivo. Mas isso aqui não é o mérito da gente. Nosso objetivo aqui é falar valor da vida. Se considerarmos que viemos simples e ignorantes, seres à imagem da sua semelhança, sua com S maiúsculo, Pai Celestial, passamos por várias caminhadas de erros e acertos, escolhas que fazem a ferramenta do progresso. Não vivemos isolados, vivemos coletivamente. Não vivemos individualmente. Não somos eremitas. Mas solidão é diferente de estar sozinho. Solidão, muitas vezes, é compulsória. Solidão nem sempre é opcional. Estar sozinho pode ser uma opção. Momentânea, temporária, definitiva. Isso passa por um crivo muito complicado de falar de relações sociais. Passa por uma avaliação nessa vida encarnada de intrauterina, das relações familiares, que a gente chama de constelações familiares, uma relação de infância, juventude, que é a fase mais crítica da observação, que o jovem se acha, muitas vezes, por questões até hormonais, ele se acha imortal. É a fase de se atirar mais as coisas, achar que é imortal. E o índice de suicídios na juventude é muito grande, seja de uma forma consciente ou inconsciente, isso que a gente pode chamar assim, passiva, ativa. Mas trazendo para a questão espírita, a referência maior que temos na área de suicídio não deixa de ser Ivone Pereira, que trata da obra Memórias de um Suicida. Tem outras obras fantásticas aí, a abordagem de Chico Xavier, Paulo Franco, Joana, Emmanuel, os espíritos amigos e mentores. Mas para falar de suicídio é preciso um cuidado, porque os sinais não começam ontem nem anteontem. Eles começam na própria estima do espírito. E como ele demonstra isso? Nem sempre o tentante, o potencial tentante, quer mostrar que quer fazer, ou nem ele mesmo tem consciência que vai chegar a esse ponto. Mas é preciso observar a pessoa tímida, da pessoa calada, da pessoa introvertida, da extrovertida, da pessoa que não abre a boca, porque você também não provoca, não vai até lá perguntar se está tudo bem, não conversa, observa os sinais. Para chegar àquela fase de que ninguém gosta de mim, preferia morrer, quero ficar só, antes só do que mal acompanhado, a gente começa a ouvir essas coisas, muitas vezes em tom de brincadeira, descontração, mas que lá no fundo, na alma de quem fala, pode ser algo sério. Falar de suicídio hoje, dentro de um contexto maior, nas relações de trabalho principalmente, envolve uma questão de saúde mental pública. Saúde pública, contemplando saúde mental, relações de trabalho. Antes de falar de criança, adolescente, vamos falar dos profissionais que estão aí, muitas vezes, encostados no INSS, que não é frescura, não é mimimi. São as relações de trabalho que mudaram ao longo do tempo. Revolução industrial, revolução tecnológica, revolução da própria indústria, chamada 4.0. As relações que muitas vezes
a máquina, a tecnologia avançou mais rápido do que a capacidade do homem absorver, com questões de ergonomia, questões de descanso e pausa, questões muitas vezes de competitividade e globalização, que as relações fisiológicas, psicoemocionais não estão acompanhando. Há uma pressão muito grande, cobrança, e aí passa por um processo de reavaliação do ser, de comunicar as coisas, a resiliência. E por que o índice de suicídios tem sido muito maior do que o esperado? Questões espirituais? Sim. Potenciais, baixas estimas? Sim. Mas também tem outros contextos envolvidos. Pessoas que têm um potencial fantástico para serem melhor socializadas, incluídas, pertencidas e não estão sendo. Desgosto pela vida provoca suicídio. Textos que vocês podem procurar na internet aí, com Sheila Toledo, Germano Serafim, espírito.org.br, é um site muito legal, tem vários textos, teorias do crime, suicídios no mundo, estatísticas. E o livro dos Espíritos, que, entre outras obras do Pentateuco de Kardec, as 5 obras, abordam, vez ou outra, direta ou mais indiretamente, sobre o tema. Então, vivemos hoje uma pandemia, vivemos hoje um momento de reclusão, enquanto não sai a vacina, a questão do vírus. Todos estão preparados para saber lidar com a reclusão, pessoas ditas não sou caseira, estão sendo caseiras, cerceadas do direito de ir e vir muitas vezes, para não falar do tipo de isolamento, não entrar na discussão se é vertical, horizontal, seletivo, não seletivo, pessoas que têm que ficar em casa. E aí entram parentes, idosos, principalmente, que precisam, mais do que nunca, serem ouvidos, dialogados, as suas necessidades. A tecnologia está aí para isso, os vídeos, as distâncias encurtadas pelas telemensagens, os vídeos online, as lives. É encurtar. Claro que nada substitui um abraço e um carinho, mas é um período passageiro que vai passar. A humanidade já teve outras epidemias, outras pandemias, como a gripe espanhola esse ano, houve uma revolução, mudança de comportamento, como seremos obrigados a viver um novo normal. Então o ser humano ele tem que se reinventar, ele tem que encarar as formas de uma coisa diferente, mas a coletividade não pode ser aberta de jeito nenhum dela. Ela tem que ser prioridade. A socialização não pode ficar de lado. Essas crises mundiais, pessoais, sempre tiveram ao longo da história da humanidade. A globalização, novos valores, a reinvenção, diversidades, lidar com as diferenças. Essas relações mexem muito com a nossa autoestima. É um momento de rever hábitos. A banalização da violência moral e física também é algo que precisa ser revisto. Precisamos dar mais atenção a si mesmo, à nossa alimentação, às relações com o outro, a valorização da gentileza, da cordialidade, porque isso acalma a alma e o espírito, fazer o bem sem olhar a quem, sem esperar retorno. Com menos expectativa, com menos idealizações, porque isso frustra, decepciona e leva muitas vezes o ser a um processo de desequilíbrio. Tem uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, no item 14, que diz que a calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre, a confiança no futuro que é feita, que se dá uma confiança a ele tal que o espírito percebe uma serenidade, que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Então o suicídio sempre existiu na humanidade, de um jeito ou de outro, ativo, passivo, despercebido ou explícito, mas ele ocorre. Aí vai uma reflexão para ouvir uma boa música depois, o que é de Gonzaguinha, o que é a vida. Eu fico com a pureza, a resposta das crianças, que a vida é bonita e é bonita. E há quem diga que a vida da gente é um nada no mundo, quem disse? A vida da gente é muito perante a Deus, muito perante a Jesus. Nós somos seres individuais. Nós vivemos em coletividade? Sim. Mas nós, em primeiro lugar, precisamos mais de auto-amor, de auto-perdão, de auto-reflexão,
de que somos destinados, sim, a sermos felizes. E somos espíritos imortais. Isso aí é uma questão que ninguém nos tira. Para falar de tentante e autodestruição, vamos reverter a polaridade. Vamos nos enxergar como crianças, como bebês de onde vemos, da água no útero para a vida. Quando nascemos, precisamos nos enxergar como essa criança que somos, pura, inocente, sem malícia, sem veneno. Cresceu o corpo, vivemos experiências, mas quando a gente passa a se enxergar como aquele bebezinho, aquela criança que a gente despertou um dia, que teve a oportunidade de brincar, de correr, vamos voltar a ela nos momentos difíceis, vamos voltar dentro de nós e achar essa criança alegre, feliz, destinada a ser feliz. Precisamos resgatar essa criança interior dentro de nós. Boa noite. Precisamos resgatar essa criança interior dentro de nós. E aí fica o que a psicologia chama, né? A busca da criança interior. E quando crescemos, dá chance ao homem novo, à mulher nova, a nos reinventar, a nos adaptar aos tempos. Que a vida é isso. A vida é feita de aprendizados, de ensinos, de crescimentos, de quedas e levantares, de quedas e sacudir a poeira. Não tem a música que diz, sacode a poeira e dá a volta por cima. O crescimento e a felicidade se dá pela nossa capacidade de nos levantar. Vamos cair de novo? Vamos. Mas quando levantamos, levantamos mais fortes. Então toda vez que a gente tiver uma situação difícil, um aperto, vamos lembrar dos momentos de felicidade que nós tivemos enquanto infância, juventude, uma nostalgia saudável. E é isso que vai nos fortalecer. Então o corpo humano, ele é perfeito. Para nossas necessidades, para o nosso momento de crescimento, para a nossa missão na Terra, sim. Missão não é só dos espíritos mais nobres. Temos os missionários também intelectuais, inventores, missionários do amor, missionários do coleguismo, missionários das profissões, missionários. Cada um tem seu papel. Vamos associar missionário com tarefa. Dentro desse contexto, temos nosso corpo. Ah, mas alguém não tem um braço, uma perna, ou é mudo, é surdo, é cego. Temos as necessidades para a nossa vida. Deus sabe o que faz, porque Deus é bondade. Até a tecnologia está aí para nos ajudar e evoluir nesse sentido, de atenuar esses efeitos. Estamos no século XXI, no ano 2020. Quando Jesus disse, atens a recompensa, ele estava incluindo isso. Não tem do que se queixares, sim de agradecer. Nessa agulha no palheiro, que é a sua encarnação, entre tantos que tentam e não conseguem. Então valorizemos essa oportunidade. Muitos querem, poucos conseguem. Tem muita gente querendo encarnar para fazer maldade. Você está aqui nessa oportunidade, com certeza, eu tenho certeza que é uma pessoa que tenta, que se esforça e faz o bem. Boa noite. Então, essa oportunidade que a gente tem, o corpo da gente é perfeito para as nossas necessidades. Temos um perispírito, que eu falei aqui semana passada, que é esse chip espiritual, esse potente HD que guarda cheiro, sensação, vivência, experiência, que liga o espírito, que é a nossa essência de luz, mais pura, sem forma própria, à matéria. Homem, mulher, transgênero, homoafetivo, heteroafetivo, neutro, o que você quiser ser feliz. Somos nós. Preto, branco, índio, amarelo, mestiço, caboclo, cafuso. Somos nós. E dentro do que merecemos, do que oportunizamos dentro de nós, valorizemos, confia no Pai, confia em Jesus. Por que estamos aqui? Por quê? Não importa se chegamos na favela ou chegamos no berço de ouro, como o pessoal diz. Tudo pode mudar dentro da própria vida.
Mas uma coisa você não pode mudar, que é a busca pela humildade, pela simplicidade, pela busca da justiça divina, que começa dentro de você. Então é um instrumento de manifestação desse espírito que tem uma individualidade e que está predestinado, sim, a ser feliz. Nós temos que sair do vitimismo, do coitadismo, de querem ter pena de mim. Não. Sacode a poeira e dá a volta por cima. Valoriza a vida. Não perca esse fio da meada. Não importa a idade, não importa as circunstâncias. Vai passar. Então essa reencarnação é uma dádiva, é uma bênção. Uma oportunidade de melhoria. Muitos tentam, poucos conseguem. Há vários tipos e formas, falando assim pejorativamente, termo que é muito forte, suicídio, autodestruição da carne, da matéria, porque o espírito continua vivo e ele sofre as consequências desse déficit que vai ser criado, interrompido pelo livre-arbítrio. Interrompido pelo livre-arbítrio muitas vezes, sim, por processos que fogem ao nosso controle, que pedem, clamam ajuda, dão sinais psicológicos, psiquiátricos, hormonais, um conjunto de coisas. Mas tem uma coisa que não pode ser aberta à mão: a sua capacidade de se superar. Para tanto, o Vanderlei Oliveira nos trouxe, através de Hermance Dufour, as obras Merecer Feliz, Prazer de Viver, porque todo dia a gente tem uma nova oportunidade de acordar e fazer diferente. Se reinventar. Fazer o bem sair aqui. Pensando primeiro em você, segundo em você, terceiro em você. Essa é a máxima dos primeiros socorros, do socorrista. Porque se você não tiver segurança e saúde para você mesmo, quem é que vai ter? Isso não é ser egoísta. Isso é se valorizar e se respeitar. Auto-amor. Autoestima elevada. Então, o desgosto pela vida, a depressão, tem questões culturais, ideológicas. Quem não lembra dos kamikazes? Cabe a nós julgar, apontar o dedo? Há motivações diversas ao longo da história da humanidade. Vou destruir o nome da minha pátria, vou destruir questões culturais. Os mortos enterrem seus mortos. Dá a César o que é de César. Cada um no seu quadrado, cada um no seu processo. A gente pegar a Terra como um grande supercontinente, como um antigo Pangeia, separados pelas suas necessidades, climas, movimentos tectônicos. Nada é por acaso da distribuição da humanidade e a sua diversidade. Mas uma coisa que enriquece o crescimento da humanidade se chama diferença. As diferenças enriquecem o DNA, enriquecem o fortalecimento para doenças. Pensamentos diferentes enriquecem a psicosfera terrestre com respeito, com tolerância e amor a si próprio. Auto-amor. Podemos ter um suicídio dito ativo ou passivo. Um tabaco, uma droga, uma autodestruição. É um processo de suicídio? Sim. A questão do que eu citei, da ponte, do tiro, da queda. Trágicos, fortes. Ninguém esquece, traumatiza, até para quem olha e assiste. É traumatizante. Mas não interessa a forma. Interessa é contextualizar a origem. Sempre há os sinais. É a gente que tem que prestar mais atenção aos movimentos, a escrita, a fala, as frases, e ir de encontro àquele que achamos estranho e está diferente. Não espere o pedido de socorro explícito, não espere uma cartinha que a gente vê muito em filme, que é raro de acontecer. Muitas vezes é repentino, é brusco e nos pega de surpresa. Mas o que é pior disso tudo? A humanidade, pela banalização da violência, hoje filma, transmite ao vivo, porque não tem a capacidade de se posicionar no lugar do outro, seja aquele tentante ou quem está assistindo, que pode ser o pai, a mãe, o tio, a tia, o irmão, vendo a banalidade, a estupidez de uma transmissão ao vivo, de um show de horror. Falta respeito à vida.
falta respeito, falta empatia, se posicionar no lugar do outro. Sugiro a leitura do livro Nada Fica Sem Resposta, de Elisa Mancelli, que é a história de uma menina pobre, que tinha vergonha de ser pobre, morava com uma mãe, que trabalhava numa casa de luxo, e agradecer a Deus pelo que tinha, resignação, e ela crescendo, o espírito, né, claro, vendo aquilo encarnado, tanto luxo, mexeu com ele, com ela, e querer ser rica de qualquer maneira, passando por cima de tudo e todos. E há questões de suicídio nesse livro, muito fortes e interessantes. A questão da juventude com o suicídio passa pelo crivo também da psicosfera criada pelo juvenil, a ideologia da imortalidade, o meio que espírito de Highlander, o guerreiro imortal, né, para quem assistiu. E o jovem, ele acha que pode atropelar a morte. Aí, aquele filme Premonição, né, que eu já assisti várias vezes também, como diversão, porque o filme é tragicômico. Ele mostra na sua mensagem que a morte, quando ela vem, não tem para onde correr, mas você tenta escapar dela. Ele mexe com a questão de destino, determinismo, na linguagem nossa aqui. Mas, na verdade, as coisas que tem que ser serão. Mas enquanto ela tenta, cabe a você sim lutar pela vida, fugir dela de uma forma inteligente, mas não com revolta. Entender que existe um macro destino, sim, uma macro programação espiritual que Missionários da Luz nos traz, de resgate, lei do retorno. Mas não temos acesso a isso. Ninguém tem. Só a espiritualidade. E mesmo os médios videntes, que são éticos, pode-se dizer assim, não nos revelam, porque é um tipo de karma, como chamam no hinduísmo, no indiano, a questão no budismo, a questão da lei da causa e efeito, a expiação à prova, os dharmas. Ninguém quer um dom desse de saber o que vai acontecer e não poder dizer. Mas a mediunidade é um mistério que só quem sabe, vive, é que sabe que não tem nada de privilégio, nem presente, gift, né? O pessoal fala em inglês, né? Um dom. É uma oportunidade de ajuste e resgate pela lei da humildade. Ajudar a humanidade e a si mesmo, principalmente. Então, a ideia do suicídio passar pela cabeça de alguém da adolescência, segundo as palavras do psicanalista Tenório Lima, é uma coisa normal, que faz parte do processo de maturação. Boa noite, José. De maturação das próprias ligações sinápticas, neuronais, está dentro do processo de formação cerebral do córtex. Isso aí já é explicado cientificamente. É por isso que muitas vezes no adolescente, no jovem, a gente não pode exigir coisas que a gente exigiria de um adulto, porque ele não tem a formação orgânica para fazer as devidas ligações. A questão da massa cinzenta, as ligações sinápticas, o fluxo de hormônios, tudo isso ainda está em formação, em processo de completude, de maturação, que aí pode variar de um jovem para o outro, mas em geral o pessoal fala de 17, 18, 19 anos. Mas 20 anos, 21 anos, aí já está tudo formado organicamente. E o cérebro, que é uma complexidade, também ainda é objeto de muito estudo. Isso que eu estou falando aqui é a nível encarnado, de medicina, mas dentro da linha espiritual, espírita, o perispírito está ali, só que ele precisa da ferramenta para se manifestar. Mas essa fase de emancipação da alma no corpo encarnado, se a criança, aos 7 anos, ela tem a emancipação do espírito, que é quando o cordão umbilical espiritual é cortado, digamos assim, porque o físico é cortado no parto, mas o espiritual, ele ainda tem essa ligação muito forte com a mãe e ainda preso ao mundo espiritual até os 7 anos aproximadamente. Esse encontro dos 7 anos é da linha espírita junguiana, como também da psicologia tradicional, que fala da emancipação do espírito enquanto mente. Então está tudo ligado, nada é aleatório. Isso aqui é uns dados curiosos, que o suicídio nos Estados Unidos também cresce muito.
principalmente nas partes dos Estados Unidos, tem 50 estados e cada um, muitas vezes, com suas peculiaridades e sua legislação. Muita gente fala na questão do armamento, que o armamento incentiva a violência, o armamento contribui muito para as chacinas ou suicídios. Aí eu vou naquela linha. Não vou entrar aqui no mérito de armar ou não armar. Eu só digo o seguinte: o gatilho não dispara sozinho. Ah, mas é um facilitador? Não, podia ser. A pessoa, quando quer praticar o ato, ela pode subir no telhado, ela pode ir no viaduto, ela pode ir na ponte, ela pode usar tesoura, ela pode usar lâmina. Então, a questão da arma e a forma de operação, de concretização desse ato equivocado, derradeiro, chocante, aí é um objeto de estudo psiquiátrico de comportamento. Particularmente, eu vou falar uma experiência pessoal. O meu primeiro contato com o suicídio foi aos 12 anos, e foi com o porteiro de um colégio que eu estudava. E era uma pessoa muito calada, não interagia, era aquela coisa de um colégio que a preponderância era de pessoas de classe A, classe B. Ele era de origem humilde e ele não tinha muita oportunidade de socialização, a não ser que uma pessoa tinha interesse nele. Alguma coisa, né? Coisa de adolescente, com enxão, filho de papai, playboyzinho, se aproveitar, oferecer um dinheiro para roubar, digamos, um acesso a um gabarito, uma coisa assim. E ele aconteceu isso, né? Ele foi tentado por essas provocações, foi flagrado por uma pessoa de confiança dele, confiava nele, que era a diretoria. E eu fui saber isso depois. Foi um choque para mim, quando eu vi que ele não estava lá, e depois fiquei sabendo que ele tinha se jogado de uma janela, na casa de um dos alunos lá que ele confiava, né? Mas ele entrou em depressão, ficou louco, surtou. Mas foi um choque para mim, foi o primeiro contato. Já tive casos de ver vizinhos pendurados e acabarem caindo, né? Eu não vi caindo, mas eu procurei o socorro, vi o tombo. Eu pensei a princípio que a pessoa estava escorregada na janela, estava limpando, na minha inocência, né? Logo de mais cedo, porque o espírito suicida também tem essa tendência. Quando ele é orientado a ficar no apartamento por orientação psiquiátrica, ele botar grade, temos que ter cuidado, que quando ele tem a tentação de fazer isso, se a gente levar ele para um outro apartamento que não tenha tela, ou que a tela seja removível, por isso que é recomendável botar grade fixa, ele pode, como ele não consegue fazer na casa dele, ele vai tentar fazer no horário que ninguém veja, na casa do parente ou do amigo que está mais desprotegido. No shopping também, já vi casos de pessoas que tentaram pular, se jogar e foram abordados, foram negociados com pessoas preparadas. E um tempo atrás também eu vi um mau exemplo de um artista aí, que era um formador de opinião, foi aquela cantora Britney Spears, e o clipe passava justamente isso, né? Quando eu falo artista que mexe com a mente juvenil, ele tem que ter responsabilidade com a formação de opinião que ele cria. Então, um clipe simplesmente a personagem do clipe, que era ela cortava os pulsos na banheira. Você vê a imaginação de quem cria um clipe desse, né? Contendo ao fundo a música que o adolescente está gostando. E passado um tempo, aparece surgindo no hospital uma criança nascendo. E há uma conexão entre o suicídio e a reencarnação, embora eles não usem esse termo. Então fica aí a dica para ter cuidado com o que o jovem assiste e a gente oriente. Recentemente tivemos a questão do Momo, que com a tecnologia moderna aí vai criando os desafios, e a Baleia Azul antes também, que são criados por espíritos perturbados, encarnados, que induzem as fragilidades, as vulnerabilidades do jovem a procurar os desafios, como eu falei anteriormente, essa coisa que o jovem tem de fazer um racha ou pega. Por quê? Falta conversa em casa, falta orientação, falta o espírito de empatia que pode atropelar e matar alguém, que além dele poder morrer, pode matar outros inocentes.
uma batida de carro, na capotagem. Então falta uma aproximação de pais irresponsáveis com esses jovens. Como eu sempre digo, o jovem tem a individualidade dele, tem que ter a privacidade dele, mas privacidade não quer dizer liberdade total e restrita e inconsequente. Pode ter só senha, mas porta trancada? Não. O que entra de diferente dentro de sua casa é a responsabilidade dos responsáveis da casa. Pai, mãe, responsáveis. Tem que ter acesso à informação. Tem que ter acesso, sim, ao que está navegando. Mas acho que quando há uma relação de confiança, de conquista, isso pai e mãe tem que sentir, não só, mas principalmente na linguagem não verbal. 60% a 70% de nossa comunicação é não verbal. É como olha, é como fala, é se está dando atenção, se está ouvindo realmente, se está prestando atenção, se está considerando aquilo que você está orientando. Porque muitas vezes é muito fácil o jovem dizer, valeu, fui. Isso não é comunicação. Ah, mas é o jeito dele. Não. Vamos aprender a falar português. Vamos aprender a sentar, provocar. Vamos fazer jogos comunitários, coletivos, integrados, jogos lúdicos, para que se sinta pertencido, incluso. De uma forma geral, eu peguei uma estatística aqui que está um pouquinho antiga, mas é só uma reflexão. De uma pesquisa feita para a OMS, fala tudo que a OMS aí na questão do Covid, né? Mas a OMS também está relacionada com os CIDs, Cadastro Internacional de Doenças, Classificação Internacional de Doenças, e o que leva ao suicídio, muitas vezes no processo de surto psicótico, depressão, esquizofrenia, tem várias coisas que podem levar ao suicídio. Com patologia explícita, cravada, ou não. Uns dados assim que eu botaria com o Brasil ainda é, acredite, um dos melhores lugares do mundo em termos de redução de suicídio. Há um nível muito elevado aqui, mas ainda estamos poucos. A cada 100 mil pessoas, só 4 se matam. Essa estatística pode estar um pouquinho desatualizada, mas o foco aqui é comparar com outros, que a média mundial é 8. Esses dados podem variar um pouco para mais ou para menos, mas só para você ter uma ideia, na Hungria chega a 39 pessoas para cada grupo de 100 mil. Isso é muita coisa, todos os anos. E não há nenhuma relação entre as condições de vida dos lugares e a tendência ao suicídio. Para quem diz, dinheiro não traz felicidade, é a maior verdade. Por que isso? A África, que é vista sempre como uma condição de miséria absoluta, guerras civis, mais de 100 ocorrem simultaneamente, pode variar aí para 80, 70, mas não cai na imprensa, porque isso não vem de notícia, né? A África é o continente com menor índice de suicídio. E lá tem muitas guerras civis, ideológicas e religiosas de perseguição, viu? Por que será? Uma questão espiritual, o espírita reencarna na África, uma lei de causa e efeito, não é julgamento, não é condenação. E a Suíça, com um dos maiores PIBs do mundo, é um dos lugares mais altos do mundo. Um país pequenininho, com alto índice de suicídio, um PIB gigantesco. E um dos principais países em índice de desenvolvimento humano, o IDH. Então, se a gente pegar a coisa mais grave no mundo, está para o lado da Eurásia, que é o lado da Europa com o lado oriental da Ásia. E, em segundo lugar, Canadá e Estados Unidos. Falei do armamento, né? Mas tem a questão das drogas também. A América Latina e a América Central entram como terceiro lugar, isso aqui dividindo em 4 níveis. E o quarto lugar, a África e a região das Filipinas ali, no sudeste, digamos, asiático. Desculpa, sudeste asiático. Então a pobreza com o índice e a cultura são coisas separadas para analisar. Então hoje, trazendo aqui de volta para a realidade brasileira, a questão de síndrome de pânico, fobias diversas, do fica em casa, obrigatório, radical, extremista, não sai de jeito nenhum, não bota a cara que o Covid está passando num vento aí. A gente não pode tratar as coisas dessa forma. Temos que ter cuidado sim, os vulneráveis, as comorbidades, os grupos de risco, seguir os protocolos internacionais, sim.
Mas temos que ter cuidado que outras doenças continuam acontecendo também. A gente vê recentemente aí que a orientação para os autistas de botar máscara não se aplica, porque eles não podem lidar com máscara, eles entram num pânico. Então tem particularidades também que tem que ser avaliadas. Então, se é um grupo que tem que viver distanciado, não exponha. Crie outras alternativas para que ele não crie outras complicações neurofisiológicas ou mentais. E aí sai na mídia essa semana das doenças ligadas ao isolamento social. Deviam ter pensado nisso no início da pandemia. Trajano, e qual era a solução? Não vou entrar no mérito aqui, isolamento vertical, horizontal, mas que houvesse uma seletividade e um estudo mais detalhado do que simplesmente dizer fique em casa e não sai de jeito nenhum. Volto a dizer, principalmente idosos, conter crianças em casa, em plena efervescência da energia, e aí entra a importância da escola voltar com protocolos, com avaliações criteriosas, estudos, mas não continuar como está. A educação não é apenas dar aula. A educação é também interação social. Sim, mas tem distanciamento. A criança não tem condições de botar máscara e tirar com a outra, como eu já vi aí. Sim, vamos analisar, vamos estudar. Mas não podemos bater o martelo e dizer, fique em casa. Os adultos que estão em cursos técnicos superiores, que também precisam interagir, tem muitos potenciais tentantes aí. Para quem chegou depois, tentante é o nome de suicida técnico, que o Corpo Bombeiro Polícia chama para objeto de negociação. É o tentante. Porque a gente não quer adjetivar ele e colocar no estado jocoso ou pejorativo e dizer, passou o suicida ali. Não. Ninguém merece. É a mesma coisa, passou um alcoólatra ali, passou um drogado. Não. O suicida não é suicida, ele é um tentante que precisa se libertar de si mesmo no sentido de dependência, de um sentimento de culpa, de auto-obsessão, que precisa de a nossa ajuda. Eu passei por uma experiência no shopping recentemente, não tão recentemente assim, de que eu estava fazendo um depósito do caixa rápido e uma senhora passou para mim, você pode me ouvir aqui só um minutinho? Eu falei, senhora, eu estou meio abafado aqui, como todo mundo diz, né, na correria, mas diga aí e tal. Mas eu ouvi ela. E ela disse, não, eu estava ali pensando tudo, só queria que alguém me ouvisse assim, como você está agora, um minuto, porque eu já estava querendo me jogar embaixo do primeiro carro que passasse ali na rua. Eu falei, senhora, não faça isso não, pelo amor de Deus, pense na vida da senhora, da sua família. Mas ninguém me ouve, ninguém me quer, ninguém está ali, não, senhora. Eu disse, não, senhora, valorize a vida, acredite em si, tudo vai passar, acredite. Tenha fé em Deus, Jesus, na sua religião que você se apega aí, qualquer uma. Não se entregue não. Como diz a Guinha, a vida é bonita e é bonita. E ela agradeceu e seguiu. E eu fico pensando quantas pessoas, como diz João de Ângeles, a caridade do ouvir. Quanta gente provocou o ato derradeiro apenas porque não tinham 2 ouvidos e 30 segundos, 1 minuto para escutar diante da correria nossa de cada dia. Então a gente precisa refletir sobre isso. Uma reflexão para vocês aí. Deixa a vida me levar? Vida leva eu. Ou controlar o que for possível. Não tente controlar as coisas. A gente não controla nem nós mesmos. 40% dos nossos pensamentos estão rolando sem você controlar, pensando em coisas aleatórias. 40 mil pensamentos por dia. Outros 40% são coisas que já passaram e você fica mexendo ali, tudo de vez em quando aparece, não tem como voltar. Já falamos aqui sobre pensamentos. Divaldo Franco, através da veneranda Joana de Ângeles, tem uma frase que diz assim, não lute contra os pensamentos. Deixa-os fluir. Pode ser o diabinho e o anjinho. Você quer ouvir quem? Você decide. Porque o diabinho está gritando mais alto, o anjinho fala baixinho, com jeito. Cuidado. Ouça melhor quem fala com jeito do que quem grita. Porque quem grita está perdendo a razão. Faz sentido? Pense nas consequências. Já que está difícil pensar na bondade, na beleza da vida, pense nas consequências. Pense no filho, pense na filha, pense no irmão, pense na irmã, pense no marido, ou na mulher, no namorado, namorada que vai ficar ali a destruir uma família. Porque o tentante, quando consegue executar sua obra macabra,
porque está só começando, aí eu vou dizer uma palavra bem forte, o inferno, o Vale dos Suicidas. Ainda bem que a grande maioria de nós não tem acesso ao cheiro, mas quem já sentiu sabe que é um cheiro de podridão, fétido e forte. A mole da vida, cena dele pisando nas cabeças ali, procurando a mulher. O saudoso ator que se foi, Robin Williams, quase me foge o nome. Tem uma cena que ele pisa nas cabeças, todo mundo se contorcendo, gemendo, obra fidedigna. Você quer estar no meio daquelas cabeças apertadinho ali, gemendo de dor? Tem que falar assim para te chocar um pouquinho. Todo mundo quer harpas, anjinhos, bonitinhos, tudo, mas tem que parar para pensar que ali tem seres que queriam ajuda. E para sair daquela situação, a gente tem que se esforçar em se ajudar. Os espíritos amigos, aí eu falo agora para os encarnados aqui, não falo nem para lá a questão do filme. Os espíritos amigos só se ajudam quem quer se ajudar. Quer dizer que eles viram as costas? Não. Tudo no tempo de Deus. Mas quanto mal o tempo, mal o sofrimento. Missionário da Luz nos traz que a gente tem uma missão nessa vida. Para ser feliz em primeiro lugar. Para resgatar débitos anteriores. Não é castigo nem punição. É ajuste. Agradecer, agradecer, agradecer. Felicidade não é deste reino. Não é deste mundo. Nós podemos ter sim momentos felizes e momentos de dificuldade. Mas vamos superar. Então, essa coisa da aleatoriedade, deixa a vida me levar, perder as rédeas da coisa, a vida leva eu, isso é coisa só da música. Você tem que assumir as rédeas de sua vida e dar o destino que você quiser. Me acredite. Então a vida não termina com o corpo. E outra coisa, o processo da matemática da espiritualidade, falando assim bem, de uma forma direta, ela passa pelo crivo de que se você antecipa algo que não faz parte da programação, aquela falta, a diferença que ficou, ela vem em forma de dor, muita dor, a começar no enterro, a começar na decomposição do seu corpo. Sente os bichinhos comendo mesmo, sente todo o processo doloroso mesmo, até chegar no Vale dos Suicidas. Quem quer esse sofrimento para você? Quem nunca teve um sono pesado e que vai imaginar que hoje não conseguia se sair de uma situação pesada, da dor de cabeça, asfixiante? Isso é só o início do processo de suicídio, pós-morte carnal. Por quê? É a lei de causa e efeito que atua já desde o ato. E a coisa não fica restrita ao corpo físico. Ela atinge o perispírito e você se vê com aquela abertura da destruição, do sangue. Se vê o buraco aberto, se vê o corpo destruído. E é uma dor angustiante, porque você chega à conclusão que não se libertou do problema. Ele apenas está começando. Mas também tem casos na literatura, nas obras mediúnicas que a gente vê, de pessoas que cicatrizaram o perispírito, fechou a ferida, por muitas orações, aí entra nós, que temos a capacidade sim de ajudar o próximo, fazer o bem sem olhar a quem, pela oração a desconhecidos, pelos evangelhos, pelas doutrinárias, que a gente ajuda a cicatrizar feridas de suicídios de tentantes também. Olhe como a prece tem essa capacidade de oração, tem essa capacidade de cura. Vocês não têm ideia do que a oração faz. Mas isso é nosso papel de ajudar o próximo. Agora, no ser tentante que promove o ato, o processo pode durar a libertação 500 anos, 1000 anos. 1000 anos não cronológicos aqui não, viu? Porque o tempo psicológico, aquela coisa de parece que não acaba nunca, é muito pior. Quantas vezes nós já vivemos situações de dizer assim, poxa, foi tão bom, passou tão rápido, tá tão chato que não acaba nunca, porque é o tempo cronológico diferente do tempo psicológico. Aquela sensação que não acaba nunca. É no caso da dor, é no caso do refazimento sofrido. E geralmente, na lei de causa e efeito, o espírito vem nos processos reencarnacionistas
com as compensações do universo daquilo que ele fez. Então, geralmente, o espírito tentante que se deu um tiro no peito vai vir com problemas cardiopatas. Quem tomou veneno vem com problemas graves de cordas vocais, esôfago, estômago. E cada vez que você atinge o perispírito pelo ato, você tem as consequências bem graves do que você faz. É claro que a gente não pode atrelar uma causa e efeito amarrada e fixa numa linha única. Mas a literatura mostra que há uma relação muito forte entre o órgão e a forma do modus operandi, digamos assim, e a sua consequência imediata. Tanto no mundo da erraticidade como no retorno. Por mais que você passe tempo lá e queira voltar, mas há necessidade do refazimento. Às vezes até na relação de anencefalia, aí é não ao aborto, porque a mãe acaba sendo objeto, provação, para dar gestação a um ser anencefálico, que está se refazendo a mente perispiritual, destruída muitas vezes pelo suicídio. Então aí, a mãe, a medicina, a espiritualidade, são os melhores inspiradores para a melhor tomada de decisão. Mesmo que a lei diga que pode, existe uma razão espiritual para esse fato. Aí pegando aqui rapidinho das consequências do suicídio sobre o espírito, são as mais diversas. Não há penalidade, mas é uma consequência de que ele não pode escapar. De resto, a sorte não é a mesma para todos. Então, alguns espiam sua falta imediatamente, outros uma nova existência, que será pior que aquela que o curso que interromperam. Então, há uma compensação aí de relação de causa e efeito. Isso está nos itens 155 e 165 do Livro dos Espíritos, na questão 957. Então, viver de uma forma prazerosa, se amando, se auto-perdoando, vivendo em paz, uma nutrição incontestável de vida. Claro que a gente peca de vez em quando, são extravagâncias, mas trabalhar que a gente é o que a gente come, né? Então, viver de uma forma saudável, de uma forma não abusiva, dormir bem, para que tudo funcione direitinho. É uma frase do livro Prazer de Viver, da Berli Oliveira, que diz assim, né, a passagem do espírito, uma pessoa conversando com a outra no mundo espiritual. Então, você planejou um acidente? Por que queria morrer? E Maria Clara, que é o espírito protagonista, diz assim, eu planejei minha morte, sim. A questão não é o desejo de morrer, mas o desejo de não querer viver. Ou seja, você sai de uma condição de atividade para passividade. Ou seja, a forma encontrada foi provocar um acidente para justificar um suicídio direto, digamos assim. Só que não deixa de ser um suicídio. É o capítulo do Alto Perdão, pelo Espírito Hermâncio do Fogo. É importante para os jovens e as crianças desde cedo ter a oportunidade da evangelização infanto-juvenil. Uma educação cristã, individualidade, papai e mamãe, sociedade, constelação familiar, a importância de Jesus na nossa vida. Claro que a evangelização espírita passa pelo crivo de Kardec, das mensagens de Chico Xavier, mas quando a evangelização, o objetivo é formar cidadãos, resgatar o prazer de dizer bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe, licença, por favor, cidadania. A evangelização, mesmo no centro espírita, ela não quer que você se torne espírita obrigatoriamente, ela quer que você seja um cidadão. Agora, claro que dentro da linha espírita, você vai se educar pela questão cristã, da decodificação de Allan Kardec. Maria Modesto Cravo disse assim, fracasso, minha filha, só existe para quem nada aprende com seus próprios erros. Aí você pode ler também Os Dragões, de Maria Oliveira, com o espírito de Hermâncio do Fogo. No caso, Maria Modesto Cravo, perdão. O diamante sob o lodo continua sendo diamante. Ou seja, você é luz, você é diamante. Então você pode estar no momento lodaçal, mas se limpe, se requalifique, se supere, se reinvente.
Felicidade está ali na sua porta. Você continua sendo um diamante. Nosso atual espírito que estamos aqui hoje, todos nós conversando, já fomos muito brutos, mas a semelhança do Pai. Não somos mais espíritos primitivos aqui na Terra neste momento. Estamos no mundo de pró-expiações e no mundo de regeneração. Somos ainda um planeta doente, espíritos doentes que praticam mais o mal do que o bem, mesmo que esse mal seja a omissão do bem. Então reflitamos sobre isso porque nós temos a felicidade à nossa porta. Cabe a nós reinventar e ver que nós dependemos de nós mesmos para ser felizes, não do outro. Nem daquele namorado, namorada, marido, mulher, não. O que quer dizer até que a morte os separe? Que a morte seja na base da pancada, da violência, do feminicídio? Não. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Seja feliz. E como diz aquela música, né, na nossa vida, o pulso ainda pulsa. Raiva, rubéola, peste bubônica, câncer, pneumonia, covid, cachumba, difteria, faringite, hepatite, toxoplasmose, sarampo, esquizofrenia, úlcera, coqueluche, sífilis, ciúme, asma, cleptomania. E o pulso ainda pulsa. Vivemos nesse mar, nesse oceano de tudo isso. Porque a Terra ainda está assim. Então vamos crescer enquanto espírito, autoindependência, emancipação, crise da meia-idade para todos nós. Supera isso, reinvente, faça diferente, passando o slogan de uma TV aí do passado. E o corpo ainda é pouco, mas o pulso ainda pulsa. A vida está ali. Não se entregue jamais. Se precisar de ajuda, o bicho pegar, como diz o jovem, ligue para o Plantão da Paz aqui em Salvador, DDD 71 3322 3580, ou procure no WhatsApp, procure no Facebook, procure no Instagram, horário comercial de 8 às 18, tem mensagem de Plantão da Paz, @hotmail.com, para quem está no fuso horário em outro país, já tem histórico disso aí, entre em contato, ouça uma voz amiga, peça orientação. São pessoas com pedagogia suficiente, treinadas dentro da linha espírita para poder orientar. Centro de Valorização da Vida, CVV, 24 horas, virou gratuito o telefone agora. 188. É gratuito. E para encerrar aqui, uma música de Renato Russo, que vocês podem ouvir depois aí no YouTube, no Google. Mais uma vez. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Mais uma vez eu sei. Escuridão já vi pior. Vai endoidecer gente sã. Espera que o sol já vem. Tem gente que está do mesmo lado que você, mas deveria estar do lado de lá. Tem gente que machuca os outros, tem gente que não sabe amar. Tem gente que enganando a gente. Veja a nossa vida como está. Mas se um dia a gente aprende, se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo. Quem acredita sempre alcança. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Mais uma vez. Eu sei. Nunca deixe que lhe digam que não vale a pena acreditar no sonho que se tem. Principalmente crianças, viu, gente? Nunca diga para uma criança que o sonho não existe e não pode ser feito. Ou que seus planos nunca vão dar certo. Ou que você nunca vai ser alguém. Nunca diga alguém dizer isso. Tem gente que machuca os outros. Tem gente que não sabe amar. Tem bruto que sabe amar, né? Os brutos também amam. Mas eu sei que um dia a gente aprende. Se você quiser alguém em quem confiar, confie em quem? Confie em você mesmo. Mude de atitude. Fique com Deus. Tenha uma boa noite. Vá em paz. Que nossos setembros amarelos se estendam por outubros, novembros, dezembros, janeiros. O momento não é fácil, tá difícil. A saúde mental tá pegando nas relações de trabalho. Os movimentos separatistas. All lives matter. Todas as vidas importam. Do negro, do índio, do branco, do amarelo, do cafuso, do mameluco. A sua vida importa. Fique com Deus. Boa noite. Alerta no Instagram aqui, me perdi no tempo hoje, 20 segundos. Viva a vida. C'est la vie. Paz. Hoje, sempre.